Mulher encontra carteira de milionário na rua e a entrega à polícia. 2 horas depois, um carro de luxo para na sua frente. Na cidade de Araxá Dourada, uma pequena joia incrustada no coração do Brasil, o sol nascente lançava seus primeiros raios sobre as ruas ainda adormecidas. Era nesse cenário pacato que Yara Cordeiro, uma mulher de 35 anos, despertava para mais um dia de incertezas. Há 6 meses, ela e seu filho de 10 anos, Cauã, haviam se tornado moradores de rua após uma série de infortúnios que pareciam não ter fim. Yara era uma mulher de estatura mediana, com cabelos negros que emolduravam um rosto marcado pelo sofrimento, mas que ainda guardava traços de uma beleza serena. Seus olhos, de um castanho profundo, refletiam uma mistura de determinação e cansaço. Cauã, por sua vez, era um garoto esperto e resiliente, com cabelos cacheados e olhos vivos que herdara da mãe. Naquela manhã, enquanto caminhavam pela Praça das Acácias em busca de algum trabalho temporário ou ajuda, Cauã avistou algo brilhante sob um banco. "Mãe, olha ali!" exclamou o menino, apontando para o objeto. Yara se aproximou cautelosamente e, para sua surpresa, encontrou uma carteira de couro marrom, aparentemente cara e bem recheada. Com mãos trêmulas, ela abriu, revelando vários cartões de crédito e uma quantia surpreendente de dinheiro em espécie. "Meu Deus, Cauã, tem mais de 5.000 reais aqui!" sussurrou Yara, seus olhos arregalados diante da fortuna inesperada. Por um breve momento, um turbilhão de pensamentos invadiu sua mente. Aquele dinheiro poderia mudar suas vidas. Poderia significar um teto sobre suas cabeças, comida na mesa, roupas novas para Cauã. Mas então, como um farol em meio à tempestade, a voz de sua consciência se fez ouvir. "Não podemos ficar com isso, filho", disse Yara, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. "Alguém deve estar desesperado procurando por esta carteira." Yara se ajoelhou ao lado do filho, colocando as mãos em seus ombros. "É verdade, meu amor, mas o que é certo nem sempre é fácil. Precisamos fazer a coisa certa mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Senhora, devo dizer que estou impressionado com sua honestidade", disse o delegado Queiroz, examinando o conteúdo da carteira. Muitos na sua situação teriam sucumbido à tentação. Yara sorriu timidamente. "Obrigada, senhor, mas não fiz nada além do que qualquer pessoa decente faria." O delegado a observou por um momento, notando as roupas gastas e o cansaço em seus olhos. "Posso perguntar, vocês estão passando por dificuldades?" Yara hesitou, mas decidiu ser honesta. "Sim, senhor. Estamos sem um lugar fixo para morar no momento, mas estamos nos virando." O delegado Queiroz assentiu, uma expressão pensativa em seu rosto. "Entendo. Bem, vou garantir que esta carteira seja devolvida ao seu dono. E quanto a vocês, gostaria de oferecer alguma ajuda." "É muito gentil da sua parte, senhor", respondeu Yara com um sorriso agradecido. "Mas não podemos aceitar caridade. Tudo o que peço é uma oportunidade honesta de trabalho. Só quero poder sustentar meu filho com dignidade." O delegado ficou visivelmente tocado pela resposta de Yara. "Sua atitude é admirável, senhora. Vou ver o que posso fazer para ajudar nesse sentido. Por favor, deixe seus dados conosco." Enquanto Yara preenchia um formulário com suas informações, o delegado Queiroz fez algumas ligações discretas. Ele sabia que uma história como aquela não podia passar despercebida. Ao saírem da delegacia, Yara e Cauã não faziam ideia de que seu ato de honestidade estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam não apenas suas vidas, mas toda a cidade de Araxá Dourada. Na manhã seguinte, a história de Yara já circulava pela cidade. O jornal local, o Arauto de Araxá, estampava na primeira página: "Moradora de rua devolve carteira com 5.000 reais à polícia." A notícia se espalhou rapidamente, tocando o coração dos moradores e despertando um sentimento de admiração e solidariedade. Em um casarão no bairro nobre de Araxá Dourada, Teodoro Vasconcelos, um proeminente empresário local, lia a notícia com interesse crescente. Aos 50 anos, Teodoro era conhecido por sua visão empreendedora e filantropia discreta.
Algo na história de Yara o intrigava profundamente. Ernestina, chamou ele, e sua governanta de longa data, apareceu prontamente. Por favor, descubra mais sobre essa mulher. Quero saber tudo o que puder. Enquanto isso, nas ruas da cidade, Yara e Kawa continuavam sua rotina diária, alheios à comoção que sua história estava causando. Para eles, cada dia ainda era uma luta pela sobrevivência, mas agora carregavam consigo um senso renovado de dignidade. A vida estava prestes a mudar drasticamente para Yara e Kawa, mas as maiores surpresas ainda estavam por vir. O destino, com sua teia intrincada de coincidências e revelações, começava a tecer uma história que ninguém em Araxá Dourada poderia ter imaginado. A notícia sobre o ato de honestidade de Yara se espalhou como fogo em palha seca por Araxá Dourada. Em poucos dias, a história da mulher em situação de rua que devolveu uma carteira recheada de dinheiro tornou-se o assunto principal em cada esquina, café e sala de estar da cidade. Lucinda Fontes, uma professora aposentada e conhecida ativista social, foi a primeira a propor uma ação concreta. Ela convocou uma reunião de emergência na Associação de Moradores e a sala normalmente vazia ficou lotada de pessoas ansiosas para ajudar. Meus amigos, começou Lucinda, sua voz tremendo de emoção, temos diante de nós uma oportunidade única, uma chance de mostrar que Araxá Dourada não é apenas uma cidade bonita, mas uma comunidade que se importa. A proposta de Lucinda era simples, mas poderosa. Uma campanha para arrecadar fundos e encontrar um lar para Yara e Kawa. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo a campanha da esperança, como foi batizada, ganhou vida própria. Voluntários se espalharam pela cidade, organizando eventos de arrecadação, bazares beneficentes e até mesmo um show musical no coreto da praça. O padeiro local, seu Antenor, ofereceu uma parte de suas vendas para a causa. A florista, Dona Zuleika, decorou a cidade com fitas amarelas, símbolo da campanha. Em poucos dias, a história de Yara chegou aos ouvidos de Clarice Mendonça, a apresentadora do programa de TV local Araxá em Foco. Intrigada, ela decidiu fazer uma reportagem especial sobre o caso. Boa noite, Araxá Dourada, começou Clarice em seu programa. Hoje trazemos a vocês uma história que aquece o coração e nos faz acreditar na bondade humana. A reportagem mostrava imagens da cidade mobilizada, entrevistas com moradores emocionados e, finalmente, uma breve conversa com a própria Yara, que foi encontrada relutantemente por Clarice. Eu só fiz o que era certo, disse Yara, visivelmente desconfortável com a atenção. Não preciso de recompensa por isso. A humildade de Yara só serviu para aumentar ainda mais a admiração da comunidade. As doações começaram a chegar de todos os lados, desde moedas economizadas por crianças até cheques generosos de empresários locais. No entanto, quando Lucinda e sua equipe finalmente conseguiram localizar Yara para entregar o resultado da campanha, ficaram surpresos com sua reação. Eu não posso aceitar isso, disse Yara, com lágrimas nos olhos, olhando para o envelope que Lucinda lhe estendia. É muito generoso da parte de todos, mas não é isso que eu preciso. Lucinda ficou perplexa. Mas, querida, você e seu filho precisam de um lugar para morar, de estabilidade. Yara respirou fundo, segurando a mão de Kawa. O que realmente precisamos é de uma chance, uma oportunidade de trabalho honesto. Quero poder sustentar meu filho com meu próprio esforço, entende? A declaração de Yara deixou Lucinda e os outros voluntários presentes sem palavras. Aqui estava uma mulher que, mesmo diante da adversidade, mantinha sua dignidade e seu desejo de independência. Mas, mãe, Kawa interveio timidamente. E se a gente usasse só um pouquinho, para comprar comida e roupas limpas? O coração de Yara se apertou ao olhar para seu filho. Ela sabia que ele merecia mais, muito mais do que ela podia oferecer no momento. Depois de um momento de reflexão, ela concordou em aceitar uma pequena parte da doação, apenas o suficiente para as necessidades básicas imediatas. A notícia da recusa de Yara em aceitar a totalidade da doação se espalhou rapidamente, adicionando uma nova camada à sua história. A comunidade, longe de ficar ofendida,
ficou ainda mais determinada a encontrar uma maneira de ajudar que respeitasse os desejos de Yara. Enquanto isso, no escritório de Teodoro Vasconcelos, o empresário acompanhava os desenvolvimentos com interesse crescente. A história de Yara o havia tocado de uma maneira que ele não conseguia explicar completamente. Ernestina, chamou ele sua governanta, prepare o carro. Acho que está na hora de conhecer pessoalmente essa Yara Cordeiro. Enquanto Teodoro se preparava para sair, não fazia ideia de que estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria não apenas a vida de Yara e Cauã, mas a sua própria e de toda a cidade de Araxá Dourada. A campanha da esperança havia começado como um esforço para ajudar uma mulher e seu filho, mas estava se transformando em algo muito maior. Era um despertar coletivo, um lembrete do poder da compaixão e da força que uma comunidade pode ter quando se une por uma causa. E no centro de tudo isso estava Yara, uma mulher cuja integridade e dignidade estavam prestes a inspirar mudanças que ninguém poderia ter previsto. O sol da tarde pintava o céu de Araxá Dourada com tons de laranja e rosa, quando o carro luxuoso de Teodoro Vasconcelos parou próximo à Praça das Acácias. O empresário, vestindo um terno impecável, desceu do veículo com uma mistura de determinação e curiosidade em seus olhos. Não foi difícil encontrar Yara, apesar de sua situação. Ela mantinha uma presença digna, sentada em um banco da praça, ajudando Cauã com alguns exercícios escolares que haviam conseguido em uma escola local. Teodoro se aproximou cautelosamente, consciente de que sua aparência contrastava fortemente com o ambiente ao seu redor. Com licença, ele disse suavemente. Você é Yara Cordeiro? Yara levantou os olhos, surpresa. Não estava acostumada a ser abordada por homens de terno, muito menos por alguém que conhecia seu nome. Sim, sou eu. Em que posso ajudar? Teodoro sorriu, estendendo a mão. Meu nome é Teodoro Vasconcelos. Eu fiquei muito impressionado com sua história e gostaria de conversar um pouco, se não for incômodo. Teodoro se sentou ao lado deles, mantendo uma distância respeitosa. Sabe, senhora, Cordeiro, em minha posição, raramente encontro pessoas com a integridade que a senhora demonstrou. Fiquei intrigado e, para ser honesto, inspirado por suas ações. Yara corou levemente, desconfortável com o elogio. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria, senhor Vasconcelos. E é exatamente por isso que estou aqui, respondeu Teodoro com um sorriso caloroso. Ouvi dizer que você está em busca de uma oportunidade de trabalho, é verdade? Os olhos de Yara se iluminaram com uma mistura de esperança e cautela. Sim, é verdade. Estou disposta a fazer qualquer trabalho honesto que me permita sustentar meu filho. Teodoro sentiu impressionado com a determinação em sua voz. Bem, acontece que eu sou dono de uma empresa aqui em Araxá Dourada. Temos uma posição aberta no departamento de limpeza e manutenção. Não é um trabalho glamuroso, mas é honesto e oferece um salário justo. Estaria interessada? Yara mal podia acreditar no que estava ouvindo. Ela olhou para Cauã, que a observava com esperança nos olhos. E então de volta para Teodoro. Senhor, Vasconcelos, eu não sei o que dizer. Essa oportunidade significaria tudo para nós. Teodoro sorriu, satisfeito com a reação de Yara. Excelente. Gostaria que você começasse na segunda-feira, mas antes disso, há outra questão que gostaria de abordar. Yara olhou com curiosidade, enquanto Cauã se aproximava mais de sua mãe, intrigado com a conversa. Entendo que você e seu filho estão sem um lugar para ficar, continuou Teodoro, sua voz suavizando. Tenho uma pequena propriedade não muito longe daqui, uma casa de hóspedes que não está sendo usada no momento. Gostaria de oferecê-la a vocês, pelo menos até que possam se estabelecer melhor. Os olhos de Yara se encheram de lágrimas. A generosidade inesperada a pegou de surpresa, e por um momento ela ficou sem palavras. Senhor, Vasconcelos, eu não sei como agradecer, mas não posso aceitar tanta caridade. O trabalho já é mais do que eu poderia esperar. Teodoro levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Não pense nisso como caridade, senhora Cordeiro. Pense como um investimento. Em você, em seu filho e no futuro de nossa comunidade. Além disso, ter você morando mais perto
facilitará seu deslocamento para o trabalho. Yara olhou para seu filho, vendo a esperança brilhar em seus olhos. Ela sabia que não podia negar essa oportunidade, não quando significava tanto para Cauã. Está bem, ela disse finalmente, virando-se para Teodoro com um sorriso trêmulo. Aceitamos sua oferta, senhor. Vasconcelos. Não sei como poderemos retribuir tanta generosidade. Teodoro sorriu, uma expressão de satisfação em seu rosto. Apenas faça um bom trabalho e cuide bem de seu filho. É tudo o que peço em troca. Naquela noite, enquanto Yara e Cauã se acomodavam na aconchegante casa de hóspedes, com camas macias e um teto seguro sobre suas cabeças, ambos mal podiam acreditar na reviravolta que suas vidas haviam tomado. Mãe, sussurrou Cauã enquanto ela o cobria, acha que agora tudo vai ficar bem? Yara beijou a testa do filho, sentindo uma onda de esperança que não experimentava há muito tempo. Sim, meu amor, acho que sim. Vamos trabalhar duro e fazer o nosso melhor. É uma nova chance para nós. Enquanto isso, em sua mansão, Teodoro sentava-se em seu escritório, refletindo sobre os eventos do dia. Havia algo em Yara que o intrigava profundamente, uma sensação de familiaridade que ele não conseguia explicar. Decidiu que investigaria mais sobre o passado dela, movido por uma curiosidade que ia além do simples interesse filantrópico. O que nenhum deles sabia era que o destino havia colocado em movimento uma série de eventos que revelariam segredos há muito enterrados e uniriam suas vidas de maneiras que ninguém poderia prever. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas para a vida de Yara e Cauã. A rotina que se estabeleceu era nova e, ao mesmo tempo, reconfortante. Todas as manhãs, Yara acordava cedo, preparava o café da manhã para Cauã e o levava à escola local, onde ele havia sido matriculado graças à ajuda de Teodoro. O primeiro dia de trabalho de Yara na empresa de Teodoro, a Vasconcelos Empreendimentos, foi um misto de nervosismo e determinação. Vestindo o uniforme fornecido pela empresa, ela se apresentou no departamento de limpeza e manutenção, pronta para dar o seu melhor. Soraya Queiroz, a supervisora do departamento, uma mulher robusta de meia-idade com um sorriso acolhedor, recebeu Yara com gentileza. Bem-vinda, Yara. Estamos felizes em tê-la conosco. Vamos, vou lhe mostrar tudo. Ao longo do dia, Yara absorveu cada instrução com atenção meticulosa. Seu empenho não passou despercebido pelos colegas, que logo começaram a admirar sua dedicação e atitude positiva. Enquanto isso, Cauã se adaptava à sua nova escola. Inicialmente tímido e reservado, o garoto logo fez amizades, especialmente com Lucas, um menino de sua idade que morava no mesmo bairro. À noite, mãe e filho compartilhavam as experiências do dia. Cauã falava animadamente sobre suas aulas e novos amigos, enquanto Yara escutava com um sorriso, grata por ver seu filho feliz e seguro. Um desses executivos era Melissa Araripe, a gerente de recursos humanos. Certo dia, ao ver Yara ajudando um colega a carregar caixas pesadas, mesmo após o término de seu turno, Melissa decidiu abordar Soraya. Aquela é a nova funcionária, não é? Yara, se não me engano, perguntou Melissa. Soraya assentiu com um sorriso orgulhoso. Sim, é ela mesma. Uma joia rara, se quer saber minha opinião. Nunca vi alguém tão dedicado e disposto a aprender. Melissa refletiu por um momento. Sabe, estamos com uma vaga aberta para assistente no departamento de bem-estar dos funcionários. Acho que Yara poderia ser uma ótima candidata. O que você acha? A notícia da possível promoção pegou Yara de surpresa quando Soraya a chamou para conversar no final do expediente. Ela temeu ter feito algo errado. Yara, querida, tenho uma proposta para você, começou Soraya. A senhora Araripe, do RH, notou seu trabalho excepcional e gostaria de oferecer-lhe uma posição como assistente no departamento de bem-estar dos funcionários. É uma grande oportunidade, com melhor salário e possibilidade de crescimento. Yara ficou sem palavras por um momento, seus olhos marejados de emoção. Eu não sei o que dizer. Estou muito grata, mas tenho medo de não estar à altura. Não tenho experiência nessa área. Soraya sorriu gentilmente. Yara,
Você tem algo muito mais valioso que experiência. Tem empatia, dedicação e uma compreensão profunda das necessidades das pessoas. São qualidades que não se podem ensinar. Após uma noite de reflexão e uma conversa emocionante com Cauã, que a encorajou entusiasticamente, Yara decidiu aceitar o desafio. Seu primeiro dia no novo cargo foi uma mistura de excitação e ansiedade. Melissa a recebeu calorosamente no departamento. Bem-vinda, Yara. Estamos muito felizes em tê-la conosco. Sua perspectiva única será inestimável para nosso trabalho aqui. As semanas seguintes foram um turbilhão de aprendizado para Yara. Ela se dedicou a entender cada aspecto de seu novo papel, frequentemente ficando até tarde para estudar políticas de recursos humanos e estratégias de bem-estar corporativo. Sua experiência pessoal provou ser um trunfo valioso. Yara trouxe uma perspectiva fresca para o departamento, sugerindo iniciativas que realmente tocavam as necessidades dos funcionários, especialmente aqueles em posições mais vulneráveis. Uma de suas primeiras propostas foi um programa de mentoria para funcionários enfrentando dificuldades pessoais. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um ouvido atento e um pouco de orientação, explicou ela durante uma reunião de equipe. A ideia foi recebida com entusiasmo, e logo Yara se viu liderando a implementação do programa. Sua empatia natural e habilidade de conectar-se com as pessoas fizeram dela uma mentora excepcional. Em casa, Cauã notou a mudança em sua mãe. Ela chegava cansada, mas com um brilho nos olhos que ele não via há muito tempo. Mãe, você parece tão feliz agora, comentou ele uma noite, enquanto jantavam. Yara sorriu, puxando o filho para um abraço. É porque estou, meu amor. Estamos construindo uma nova vida, você e eu. E o melhor de tudo é que podemos ajudar outras pessoas no processo. Enquanto a vida de Yara e Cauã florescia, Teodoro observava de longe, satisfeito com o progresso, mas ainda intrigado. Havia algo na história de Yara que o incomodava, uma peça do quebra-cabeça que parecia estar faltando. Numa tarde tranquila, ele chamou Ernestina ao seu escritório. Você conseguiu descobrir mais sobre o passado de Yara? A governanta assentiu, entregando-lhe uma pasta. Sim, senhor, mas há algo estranho. Parece haver uma lacuna em seu histórico, como se parte de sua vida tivesse sido apagada. Teodoro franziu a testa, folheando os documentos. A sensação de que havia algo maior em jogo, algo que conectava sua vida a de Yara de maneira inexplicável, crescia a cada dia. Mal sabia ele que estava prestes a desvendar um segredo que mudaria não apenas sua vida e a de Yara, mas o destino de toda a Araxá Dourada. O outono chegou a Araxá Dourada, pintando as árvores com tons de dourado e vermelho. Enquanto a cidade se preparava para sua tradicional festa da colheita, um vento de mudança soprava pelos corredores da Vasconcelos Empreendimentos. Yara, agora firmemente estabelecida em seu papel no departamento de bem-estar dos funcionários, havia se tornado uma figura querida e respeitada na empresa. Seu programa de mentoria estava florescendo, ajudando dezenas de funcionários a superar desafios pessoais e profissionais. Numa tarde particularmente agitada, Yara estava organizando os preparativos para um evento de integração dos funcionários, quando recebeu uma ligação inesperada. Senhora Cordeiro, aqui é a secretária do Sr. Vasconcelos. Ele gostaria de vê-la em seu escritório, se possível. O coração de Yara acelerou. Apesar de sua posição melhorada na empresa, ela raramente tinha contato direto com Teodoro. Nervosa, ela ajeitou o cabelo e subiu até o andar executivo. Ao entrar no imponente escritório, Yara encontrou Teodoro de pé, olhando pela janela panorâmica que oferecia uma vista deslumbrante da cidade. Ele se virou para recebê-la com um sorriso, mas Yara notou uma tensão em seus olhos. Yara, por favor, sente-se, disse Teodoro, indicando uma poltrona. Tenho algo importante para discutir com você. Yara se sentou, tentando acalmar seus nervos. Espero que esteja satisfeito com meu trabalho, Sr. Vasconcelos. Teodoro acenou com a mão, dispensando a preocupação. Seu trabalho tem sido excepcional, Yara. Na verdade, é por isso que esta conversa é tão difícil. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Yara, nos últimos meses,
tenho investigado o seu passado, não por desconfiança, mas porque desde o primeiro momento em que a vi, senti uma conexão inexplicável. Yara sentiu um frio na espinha. Seu passado era algo que ela preferia manter enterrado, não por vergonha, mas pela dor que as lembranças traziam. Teodoro continuou, sua voz suave, mas firme. O que descobri é algo que vai mudar nossas vidas para sempre. Yara, você se lembra de sua mãe? A pergunta pegou Yara de surpresa. Claro que sim. Ela faleceu quando eu era jovem. Por que pergunta? Teodoro se levantou, caminhando até uma estante onde pegou um porta-retratos. Ele o entregou a Yara. A foto mostrava uma jovem mulher sorrindo, com traços surpreendentemente semelhantes aos de Yara. Esta é minha irmã, Celeste, disse Teodoro, sua voz embargada. Ela desapareceu há mais de 30 anos grávida e fugindo de um relacionamento abusivo. Yara, acredito que Celeste era sua mãe, o que significa que você é minha sobrinha. O mundo de Yara pareceu girar. Memórias há muito suprimidas começaram a emergir, fragmentos de uma infância feliz, o rosto gentil de sua mãe, e então, escuridão. Eu não entendo. Yara gaguejou, suas mãos tremendo. Como isso é possível? Minha mãe nunca mencionou ter um irmão. Teodoro se ajoelhou ao lado dela, tomando suas mãos nas dele. Celeste cortou todos os laços com a família quando fugiu. Ela queria proteger você, Yara. Passei anos procurando por ela, e agora encontrei você. Lágrimas corriam pelo rosto de Yara, enquanto as peças do quebra-cabeça de sua vida começavam a se encaixar. Memórias de uma infância feliz, seguidas por anos de luta após a morte prematura de sua mãe, tudo começava a fazer sentido. Mas, como você tem certeza? Perguntou Yara, sua voz mal passando de um sussurro. Teodoro sorriu gentilmente. Fiz um teste de DNA com uma amostra de seu copo de água. Eu sei que foi uma invasão de privacidade e peço desculpas por isso, mas precisava ter certeza antes de abordar você. Yara ficou em silêncio por um longo momento, processando a avalanche de informações. Finalmente ela olhou para Teodoro, vendo-o verdadeiramente pela primeira vez. Os mesmos olhos de sua mãe a encaravam de volta. Eu sempre me senti incompleta, disse Yara suavemente, como se uma parte de mim estivesse faltando. E agora? Teodoro a envolveu em um abraço apertado, décadas de emoção reprimida, finalmente encontrando vazão. Agora você tem uma família, Yara, família. Você e Cauã, vocês não estão mais sozinhos. Quando finalmente se separaram, ambos com os olhos marejados, Yara se sentiu tomada por uma mistura de emoções, alívio, confusão, alegria e um toque de apreensão. O que acontece agora? Perguntou ela, sua voz ainda trêmula. Teodoro sorriu, um brilho de determinação em seus olhos. Agora, minha querida, começamos a construir o futuro que Celeste sempre quis para você, mas antes disso, acho que temos muito o que conversar e recuperar. Nas semanas que se seguiram, Yara e Teodoro passaram horas juntos, compartilhando histórias, fotografias e memórias. Cauã, inicialmente confuso com a súbita aparição de um tio-avô, logo se encantou com Teodoro e suas histórias sobre a família que ele nunca soube que tinha. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente pela empresa e logo, por toda a Araxá-Dourada, a história da moradora de rua, que se revelou sobrinha do empresário mais influente da cidade, capturou a imaginação de todos. No entanto, nem todos receberam a notícia com alegria. Augusto Vasconcelos, o filho de Teodoro, e até então seu único herdeiro, ficou visivelmente perturbado com a chegada repentina de uma nova parente. Pai, você não pode estar falando sério, protestou Augusto durante um jantar familiar tenso. Como pode ter certeza de que ela não está apenas atrás do seu dinheiro? Teodoro lançou um olhar severo ao filho. Augusto, Yara provou seu caráter muito antes de saber sobre nossa conexão. Ela é família, e espero que você a trate como tal. Enquanto a família Vasconcelos lidava com suas próprias tensões, Yara enfrentava seus próprios desafios. Apesar da alegria de ter encontrado uma família, ela lutava para conciliar sua nova realidade com a vida que havia construído. Mãe,
Nós vamos ter que nos mudar para a mansão do tio Teodoro agora? Perguntou Kawa uma noite, sua voz uma mistura de excitação e apreensão. Yara abraçou o filho, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Não, meu amor. Nossa casa é aqui. Tio Teodoro entende que precisamos de nosso próprio espaço. De fato, Teodoro havia respeitado o desejo de Yara de manter sua independência, embora tivesse insistido em ajudá-la a comprar a casa de hóspedes onde moravam. No trabalho, Yara enfrentou novos desafios. Alguns colegas que antes a tratavam como igual, agora pareciam intimidados por sua conexão com o dono da empresa. Outros suspeitavam que sua rápida ascensão se devia apenas ao nepotismo. Determinada a provar seu valor, Yara mergulhou ainda mais em seu trabalho. Ela expandiu o programa de mentoria, propôs novas iniciativas de bem-estar e trabalhou incansavelmente para melhorar as condições de todos os funcionários, especialmente aqueles em posições mais vulneráveis. Seu empenho não passou despercebido. Melissa Araripe, a gerente de RH, abordou-a após uma reunião particularmente produtiva. Yara, seu trabalho tem sido excepcional, disse Melissa com um sorriso caloroso. Estamos pensando em criar um novo cargo, diretora de bem-estar e responsabilidade social. Gostaríamos que você o considerasse. A oferta pegou Yara de surpresa. Era uma oportunidade incrível, mas também representava um novo conjunto de desafios e responsabilidades. Naquela noite, enquanto refletia sobre a oferta, Yara recebeu uma visita inesperada. Teodoro apareceu em sua porta, carregando uma caixa antiga. Encontrei isso entre as coisas de nossa mãe, disse ele, entregando a caixa a Yara. Achei que você gostaria de ver. Juntos eles passaram horas folheando velhos álbuns de fotos e lendo cartas. Entre os itens, Yara encontrou um diário de sua mãe. Com mãos trêmulas, ela o abriu e começou a ler. Minha querida Yara, se um dia você encontrar este diário, quero que saiba que cada decisão que tomei foi por amor a você. Deixar nossa família foi a coisa mais difícil que já fiz, mas era necessário para mantê-la segura. Espero que um dia você entenda e talvez encontre o caminho de volta para eles. Lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina, mais capaz do que acredita e mais amada do que jamais saberá. As palavras de sua mãe tocaram Yara profundamente. Era como se Celeste estivesse falando diretamente com ela, dando-lhe a força e a coragem de que precisava para enfrentar seu futuro. Teodoro sorriu, reconhecendo o brilho de determinação nos olhos de Yara, o mesmo brilho que sua irmã Celeste costumava ter. Estou ansioso para ver o que você tem em mente, minha querida. Mal sabiam eles que as ideias de Yara estavam prestes a desencadear uma transformação que afetaria não apenas suas vidas, mas toda a comunidade de Araxá Dourada. Uma nova era estava prestes a começar, repleta de desafios, oportunidades e a promessa de um futuro mais brilhante para todos. O sol nascia sobre Araxá Dourada, lançando um brilho dourado sobre a cidade que estava prestes a experimentar uma profunda transformação. No escritório de Teodoro Vasconcelos, uma reunião crucial estava prestes a começar. Yara entrou na sala de conferências carregando uma pasta cheia de documentos e ideias. Seu rosto estava radiante com uma mistura de nervosismo e entusiasmo. Ao seu lado, Teodoro parecia igualmente animado, embora mantivesse sua compostura habitual. Ao redor da grande mesa de mogno, estavam reunidos os principais executivos da Vasconcelos Empreendimentos, incluindo Augusto, que lançava olhares céticos na direção de Yara. Bom dia a todos, começou Teodoro, sua voz firme e autoritária. Estamos aqui hoje para discutir o futuro não apenas de nossa empresa, mas de toda a Araxá Dourada. Yara tem algumas propostas que acredito que todos deveriam ouvir. Senhoras e senhores, nos últimos meses, tive a oportunidade única de ver nossa empresa e nossa cidade de diferentes perspectivas. Como alguém que já esteve nas ruas e agora ocupa uma posição privilegiada, acredito que temos uma responsabilidade única de fazer a diferença. Ela então apresentou uma série de propostas ambiciosas, um programa de contratação inclusiva que daria oportunidades a pessoas em situação de vulnerabilidade,
a criação de um centro de acolhimento e capacitação profissional para moradores de rua e uma iniciativa de revitalização urbana que transformaria áreas degradadas da cidade em espaços comunitários vibrantes. À medida que Yara falava, a sala, inicialmente cética, começou a se animar. Mesmo Augusto, que havia começado a reunião com os braços cruzados e uma expressão fechada, agora inclinava-se para a frente, intrigado. Mas como vamos financiar tudo isso? Perguntou Melissa Araripe, a gerente de RH, expressando a dúvida que pairava na mente de muitos. Foi então que Teodoro interveio. A Vasconcelos Empreendimentos irá liderar esses esforços, mas não estaremos sozinhos. Já entrei em contato com outras empresas da região e muitas estão interessadas em participar. Além disso, pretendemos estabelecer parcerias com o governo local e organizações não governamentais. A reunião se estendeu por horas, com debates acalorados e ajustes nas propostas. Ao final, embora nem todos estivessem completamente convencidos, havia um consenso de que era a hora de uma mudança. Nas semanas que se seguiram, a Rachadourada se tornou um canteiro de obras e atividade. O antigo galpão abandonado nos arredores da cidade começou a ser reformado para se tornar o Centro de Acolhimento e Capacitação Celeste Vasconcelos, em homenagem à mãe de Yara. Yara mergulhou de cabeça no trabalho, supervisionando pessoalmente muitos dos projetos. Suas manhãs frequentemente começavam no canteiro de obras do Centro de Acolhimento, onde ela conversava com os trabalhadores, muitos dos quais eram ex-moradores de rua que haviam sido contratados como parte do programa de inclusão. Dona Yara, nunca pensei que teria uma chance como essa, disse Josué, um homem de meia-idade que havia passado anos nas ruas. É como se a cidade inteira estivesse ganhando uma nova vida. As palavras de Josué tocaram Yara profundamente. Ela sabia exatamente como ele se sentia, pois não fazia muito tempo que ela mesma estava em uma situação semelhante. Enquanto isso, Cauã se tornara uma espécie de mascote nos projetos comunitários. O garoto, agora com 11 anos, passava suas tardes após a escola, ajudando nos programas de alfabetização para crianças carentes ou participando das atividades de revitalização dos parques da cidade. Mãe, você acha que um dia todas as cidades serão assim? Perguntou Cauã uma noite enquanto jantavam. Yara sorriu, afagando os cabelos do filho. Espero que sim, meu amor. Mas mudanças como essas levam tempo e esforço de muitas pessoas. No entanto, nem tudo eram flores. À medida que os projetos avançavam, surgiram resistências. Alguns moradores mais conservadores temiam que os programas de inclusão trouxessem problemas para a cidade. Outros empresários locais se sentiam ameaçados pelas iniciativas da Vasconcelos Empreendimentos. Augusto, embora tivesse se tornado mais receptivo às ideias de Yara, ainda expressava preocupações. Pai, entendo a importância desses projetos, mas estamos investindo muito. E se isso afetar negativamente nossos negócios? Teodoro, com sua sabedoria de anos de experiência, respondeu calmamente: Filho, às vezes precisamos olhar além dos números imediatos. O que estamos construindo aqui é um legado, não apenas para nossa família, mas para toda a Rachadourada. As palavras de Teodoro pareceram acalmar Augusto, mas Yara sabia que ainda havia um longo caminho pela frente para ganhar completamente a confiança de seu primo. À medida que os meses passavam, os resultados começaram a aparecer. O índice de criminalidade na cidade caiu, enquanto a taxa de emprego subiu. O Centro Celeste Vasconcelos se tornou um farol de esperança, oferecendo não apenas abrigo, mas também cursos de capacitação profissional e apoio psicológico. Um dia, enquanto caminhava pelo centro revitalizado da cidade, Yara foi abordada por uma senhora idosa. Você é a Yara Cordeiro, não é? Perguntou a senhora com um sorriso caloroso. Queria lhe agradecer pessoalmente. Meu neto conseguiu um emprego graças ao programa de inclusão. Você está mudando vidas, minha querida. Emocionada, Yara abraçou a senhora, sentindo o peso e a responsabilidade de seu trabalho mais do que nunca. Naquela noite, ao retornar para casa, Yara encontrou Teodoro esperando por ela. Seu tio tinha uma expressão séria, mas seus olhos brilhavam com orgulho. Yara,
tenho algo importante para discutir com você, disse ele, indicando que se sentassem. Os resultados de nossos projetos têm sido notáveis, e acredito que está na hora de darmos o próximo passo. Intrigada, Yara esperou que ele continuasse. Quero que você assuma a presidência da divisão de responsabilidade social da empresa, declarou Teodoro. Você terá autonomia total para expandir nossos projetos, não apenas em Araxá Dourada, mas em outras cidades também. Yara ficou sem palavras. Era uma oportunidade incrível, mas também uma responsabilidade enorme. Tio, eu não sei se estou preparada para isso, hesitou ela. Teodoro pegou suas mãos, olhando-a nos olhos. Você está mais do que preparada, minha querida. Você tem o coração de sua mãe e a força de nossa família. Sei que fará um trabalho incrível. Enquanto isso, em um canto distante da cidade, um grupo de pessoas se reunia secretamente. Entre eles estava Augusto, parecendo nervoso e desconfortável. Temos que fazer algo, disse uma voz na escuridão. Essas mudanças estão acontecendo rápido demais. Araxá Dourada está perdendo sua identidade. Augusto hesitou, mas finalmente falou. Talvez haja uma maneira de desacelerar as coisas sem causar danos reais. O que Augusto e os outros não sabiam era que suas ações estavam prestes a desencadear uma série de eventos que testariam não apenas os projetos de Yara, mas também os laços familiares e o próprio tecido social de Araxá Dourada. A transformação da cidade estava em pleno andamento, mas as maiores provações ainda estavam por vir. Yara, Teodoro e toda a comunidade logo descobririam que o verdadeiro desafio não era apenas iniciar a mudança, mas mantê-la diante da adversidade. O outono chegou a Araxá Dourada com uma mistura de cores vibrantes e ventos frios, prenunciando mudanças não apenas na natureza, mas também na trama que se desenrolava na cidade. Enquanto as folhas douradas caíam das árvores, tensões subterrâneas começavam a borbulhar a superfície. Yara, agora firmemente estabelecida em seu papel como presidente da divisão de responsabilidade social da Vasconcelos Empreendimentos, enfrentava seus dias com uma mistura de determinação e apreensão. Os projetos que ela havia iniciado estavam florescendo, mas ela sentia uma resistência crescente vinda de cantos inesperados. Numa manhã particularmente agitada, Yara chegou ao escritório para encontrar Melissa Araripe, esperando por ela com uma expressão preocupada. Yara, temos um problema, disse Melissa, entregando-lhe um jornal local. Dê uma olhada nisso. A manchete saltou aos olhos de Yara. Projetos sociais ameaçam a economia local. Empresários expressam preocupação. O artigo citava fontes anônimas que alegavam que os programas de inclusão estavam prejudicando negócios tradicionais e alterando o caráter da cidade. Yara sentiu um nó no estômago. Ela sabia que havia resistência, mas ver isso impresso preto no branco era diferente. Quem poderia estar por trás disso? Ela murmurou, mais para si mesma do que para Melissa. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Augusto Vasconcelos se reunia com um grupo de empresários locais em um café discreto. O ambiente era tenso, com vozes baixas e olhares furtivos. Augusto, as coisas estão indo longe demais, disse Ricardo Mendes, dono de uma rede de lojas tradicionais. Esses programas sociais estão trazendo o tipo errado de pessoas para nossa cidade. Precisamos fazer algo. Augusto parecia desconfortável, dividido entre sua lealdade à família e suas próprias dúvidas sobre as mudanças rápidas. Eu entendo suas preocupações, mas talvez possamos abordar isso de uma maneira mais construtiva. Construtiva, bufou outro empresário. Enquanto ficamos aqui falando, aquela mulher está transformando Araxá Dourada em um playground para desabrigados e ex-presidiários. As palavras duras fizeram Augusto se encolher internamente. Ele sabia que Yara tinha boas intenções, mas uma parte dele não podia deixar de se perguntar se ela não estava indo longe demais, muito rápido. De volta ao escritório, Yara convocou uma reunião de emergência com sua equipe. Ela sabia que precisavam agir rapidamente para conter os danos. Precisamos ser proativos, disse ela, olhando para os rostos preocupados ao seu redor.
Vamos organizar um fórum aberto, convidar esses empresários preocupados, mostrar a eles os números reais, o impacto positivo que estamos tendo. Enquanto sua equipe se mobilizava, Yara decidiu que era hora de uma conversa franca com Teodoro. Ela o encontrou em seu escritório, contemplando a vista da cidade pela janela panorâmica. Tio, começou ela hesitante. Acho que temos um problema maior do que imaginávamos. Teodoro se virou, seu rosto mostrando linhas de preocupação que Yara nunca havia notado antes. Eu sei, minha querida. As notícias chegaram até mim também. Mas não se preocupe. Enfrentaremos isso juntos. Enquanto conversavam, elaborando estratégias para lidar com a crescente oposição, Kawa estava tendo seus próprios desafios na escola. O menino, agora com 12 anos, havia se tornado um defensor vocal dos projetos de sua mãe, o que o colocava em conflito com alguns de seus colegas. Ei, Kawa, chamou o menino mais velho durante o intervalo. É verdade que sua mãe quer transformar a Araxá Dourada em um grande albergue. A discussão logo se transformou em uma briga, com Kawan defendendo ferozmente o trabalho de sua mãe contra um grupo de meninos maiores. Quando Yara foi chamada à escola para buscar seu filho machucado, ela sentiu o peso de suas ações de uma maneira que nunca havia sentido antes. Mãe, eu não podia deixá-los falar assim, disse Kawan com um olho roxo, mas o queixo erguido com orgulho. Yara abraçou o filho, lágrimas nos olhos. Eu sei, meu amor, mas precisamos encontrar uma maneira melhor de lidar com isso. A violência nunca é a resposta. Naquela noite, enquanto Yara cuidava dos ferimentos de Kawan, ela recebeu uma ligação inesperada. Era Augusto. Yara, precisamos conversar, disse ele, sua voz tensa. As coisas estão ficando complicadas e... Bem, acho que posso ter cometido um erro. Intrigada e apreensiva, Yara concordou em se encontrar com Augusto no dia seguinte. Ela não sabia, mas estava prestes a descobrir a extensão da conspiração contra seus projetos e o papel surpreendente que seu primo havia desempenhado nela. Enquanto isso, nas ruas de Araxá Dourada, cartazes começaram a aparecer. Preserve nossa cidade, diziam alguns. Empregos para os locais primeiro, gritavam outros. A tempestade que Yara temia estava se formando rapidamente, e ela sabia que precisaria de toda sua força, sabedoria e o apoio de sua família para enfrentá-la. Na manhã seguinte, enquanto Yara se preparava para seu encontro com Augusto, ela não podia imaginar que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida, um que testaria não apenas seus projetos, mas também os laços familiares que ela havia recentemente descoberto e aprendido a valorizar. A transformação de Araxá Dourada estava em uma encruzilhada e as decisões tomadas nos próximos dias moldariam não apenas o futuro da cidade, mas também o destino de todos os envolvidos. Yara respirou fundo, preparando-se para a batalha que estava por vir, determinada a defender o legado que ela e Teodoro haviam começado a construir. A manhã chegou a Araxá Dourada com um céu nublado, refletindo a atmosfera tensa que pairava sobre a cidade. Yara caminhou até o café IP, onde havia combinado de se encontrar com Augusto, seu coração pesado com apreensão. Ela o encontrou sentado em um canto discreto, mexendo nervosamente em sua xícara de café. Quando Augusto ergueu os olhos, Yara viu uma mistura de culpa e medo que a pegou de surpresa. Yara, começou ele, sua voz trêmula. Antes de mais nada, preciso me desculpar. Eu fiz algo terrível. Nos minutos seguintes, Augusto desfiou uma confissão que deixou Yara atordoada. Ele admitiu ter sido parte do grupo que estava trabalhando nos bastidores para minar os projetos sociais, motivado por uma mistura de ciúmes, medo da mudança e preocupações genuínas, embora mal direcionadas, sobre o futuro da empresa e da cidade. Mas as coisas fugiram do controle, disse Augusto, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Alguns dos envolvidos estão planejando algo grande, algo que pode causar danos reais. Eu não posso fazer parte disso. Yara ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia ouvido. Parte dela queria gritar com Augusto, culpá-lo por toda a dor e dificuldades que ela e seus projetos haviam enfrentado. Mas outra parte
a parte que havia aprendido o valor da compaixão através de suas próprias experiências, viu o arrependimento genuíno nos olhos de seu primo, Augusto. Ela finalmente falou sua voz firme, mas não sem gentileza. O que você fez foi errado em tantos níveis, mas o fato de você estar aqui agora, me contando isso, bem, é um começo. O que exatamente eles estão planejando? Augusto então revelou os detalhes de um plano para sabotar o grande evento de inauguração do Centro de Acolhimento e Capacitação Celeste Vasconcelos, que estava programado para acontecer em poucos dias. O grupo planejava uma manifestação que temiam poderia se tornar violenta. Yara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O evento era crucial para o futuro de seus projetos e para a aceitação deles pela comunidade. Uma manifestação violenta poderia destruir tudo pelo que ela havia trabalhado. Precisamos agir rápido, disse Yara já se levantando. Vamos falar com seu pai. Teodoro precisa saber de tudo isso. A reunião com Teodoro foi tensa e emocionalmente carregada. Ver seu filho confessar sua participação em uma conspiração contra a família foi um golpe duro para o patriarca dos Vasconcelos. No entanto, após o choque inicial, Teodoro mostrou a sabedoria e a compaixão que o haviam tornado um líder respeitado. Augusto, disse Teodoro, sua voz grave, mas não sem afeto. O que você fez foi profundamente decepcionante, mas o fato de você ter vindo até nós, de ter escolhido fazer a coisa certa no final, isso mostra que você é verdadeiramente um Vasconcelos. Não podemos simplesmente cancelar o evento ou chamar a polícia, explicou ela. Isso só alimentaria a narrativa deles de que estamos contra a comunidade. Precisamos enfrentar isso de frente, com transparência e diálogo. Nos dias que se seguiram, Yara, Teodoro e agora Augusto trabalharam incansavelmente. Eles organizaram uma série de fóruns comunitários, convidando abertamente todos os críticos de seus projetos para um diálogo honesto. Yara fez aparições na mídia local, respondendo perguntas difíceis com franqueza e compaixão. Augusto, em um ato de redenção, usou seus contatos para alcançar os empresários que haviam sido parte da conspiração, convencendo muitos deles a reconsiderar suas posições. A manhã do grande evento chegou com um sol brilhante, como se o próprio céu estivesse sorrindo para a Araxá dourada. O Centro Celeste Vasconcelos estava decorado com fitas e flores, e uma multidão diversificada se reunia em frente a ele. Yara subiu ao palco, com Teodoro e Augusto ao seu lado, uma imagem de unidade familiar que não passou despercebida pela audiência. Ela olhou para a multidão, vendo rostos familiares. Pessoas que ela havia ajudado, críticos que ela havia enfrentado, e muitos cidadãos curiosos. Povo de Araxá dourada, começou ela, sua voz clara e firme. Estamos aqui hoje não apenas para inaugurar um edifício, mas para celebrar o início de uma nova era para nossa cidade, uma era de inclusão, oportunidade e esperança para todos. Enquanto Yara falava, compartilhando histórias de vidas transformadas e sonhos realizados, a atmosfera na multidão começou a mudar. Mesmo aqueles que haviam vindo com cartazes de protesto pareciam tocados por suas palavras. Sei que muitos de vocês têm medo, continuou ela, medo da mudança, medo do desconhecido. Eu entendo esse medo, porque eu mesma já o senti, mas peço a vocês que olhem ao seu redor. Vejam seus vizinhos, vejam as pessoas que este centro já ajudou. Não estamos criando divisões, estamos construindo pontes. Nesse momento, para a surpresa de todos, Augusto se adiantou para falar. Com voz trêmula, mas determinada, ele confessou publicamente seu papel na oposição aos projetos e como havia percebido o erro de seus caminhos. Eu estava errado, declarou ele, lágrimas nos olhos. Errado sobre minha prima, errado sobre estes projetos, errado sobre o que é melhor para nossa cidade. Mas a Araxá dourada me ensinou uma lição valiosa sobre redenção e segunda chance. É isso que estamos oferecendo aqui hoje, não apenas para aqueles que o centro ajudará diretamente, mas para todos nós como comunidade. As palavras de Augusto tiveram um impacto profundo. A tensão que havia permeado a multidão começou a se dissipar, substituída por uma sensação de unidade e propósito comum.
Ao final da cerimônia, enquanto as pessoas se misturavam conversando animadamente e explorando o novo centro, Yara se viu cercada por sua família. Teodoro a abraçou com orgulho. Augusto apertou sua mão em um gesto de respeito recém-descoberto, e Cauã, com os olhos brilhando de admiração, abraçou sua cintura. Mãe, disse Cauã, olhando ao redor com espanto, nós realmente conseguimos, não é? Mudamos as coisas. Yara sorriu, sentindo uma onda de emoção. Sim, meu amor, nós conseguimos. Mas este é apenas o começo. Nos meses e anos que se seguiram, Araxá Dourada viveu uma verdadeira transformação. O Centro Celeste Vasconcelos se tornou um modelo de sucesso, replicado em outras cidades. Os programas de inclusão e capacitação criaram um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico e social. Yara continuou seu trabalho, expandindo os projetos para outras regiões, sempre mantendo Araxá Dourada como seu lar e base de operações. Augusto, profundamente transformado por sua experiência, tornou-se um parceiro valioso, usando suas habilidades empresariais para garantir a sustentabilidade dos projetos sociais. Teodoro, vendo o legado de sua família florescer de maneiras que nunca havia imaginado, finalmente sentiu que havia cumprido a promessa silenciosa que fizera a sua irmã Celeste tantos anos atrás. E Cauã, crescendo em meio a toda essa transformação, desenvolveu uma paixão por trabalho social e desenvolvimento comunitário que prometia levar o legado de sua família para a próxima geração. Em uma tarde tranquila, anos depois, Yara estava sentada no jardim da casa, que uma vez fora apenas um sonho distante para ela, olhando para a cidade que se estendia diante dela, agora um farol de esperança e progresso. Ela refletiu sobre a jornada incrível que a havia trazido até ali. De uma mulher em situação de rua, desesperada mas determinada, a uma líder comunitária respeitada e agente de mudança, Yara havia percorrido um longo caminho. Mas o que mais a emocionava não eram suas próprias conquistas, mas o impacto que suas ações haviam tido na vida de tantos outros. Enquanto observava o pôr do sol, Yara foi surpreendida por Cauã, agora um jovem de 18 anos, aproximando-se com um envelope na mão. Mãe, disse ele com um sorriso radiante, acabei de receber isto. Fui aceito na faculdade de serviço social. Yara abraçou o filho, lágrimas de orgulho e alegria em seus olhos. Oh, Cauã! Estou tão orgulhosa de você. Sua jornada está apenas começando. Naquele momento, Teodoro e Augusto se juntaram a eles no jardim, trazendo uma garrafa de champanhe para celebrar. Para Cauã, brindou Teodoro erguendo sua taça, e para o futuro brilhante que ele representa, enquanto a família celebrava, Yara não pôde deixar de pensar em como suas vidas haviam mudado. Augusto, uma vez seu maior oponente, agora era um de seus mais fortes aliados. Teodoro, o tio que ela nunca soube que tinha, tornou-se uma figura paterna amorosa e um mentor inestimável. Sabe, disse Augusto, olhando para a cidade, às vezes ainda me pergunto como tudo isso aconteceu. Como uma única ação, a decisão de Yara de devolver aquela carteira pôde desencadear tantas mudanças. Yara sorriu, lembrando-se daquele dia fatídico que parecia ter acontecido em outra vida. Que não foi apenas aquela ação, Augusto, foi cada escolha que fizemos depois disso. Cada vez que escolhemos a compaixão sobre o medo, a união sobre a divisão. E cada vez que nos levantamos depois de cair, acrescentou Teodoro, com um olhar significativo para Augusto, que assentiu em reconhecimento. À medida que a noite caía, a conversa fluía livremente, cheia de risos, lembranças e planos para o futuro. Cauã falou animadamente sobre seus planos para a faculdade e como esperava usar o que aprenderia para expandir ainda mais o trabalho que sua mãe havia iniciado. Sabe, mãe, disse Cauã com um brilho nos olhos, estive pensando, e se expandíssemos o programa de mentoria para outras cidades? Poderíamos criar uma rede nacional de centros como o Celeste Vasconcelos. Yara sorriu, reconhecendo no filho a mesma paixão e determinação que a haviam impulsionado. Essa é uma ideia maravilhosa, Cauã. Talvez seja esse o próximo capítulo de nossa história. Enquanto a família continuava a conversar e planejar, Yara se permitiu um momento de reflexão silenciosa.
Ela pensou em sua mãe, Celeste, e em como ela estaria orgulhosa de ver o que sua família havia realizado. Pensou nas inúmeras vidas que haviam sido tocadas e transformadas ao longo dos anos. Mais do que tudo, Yara pensou no poder de uma única ação de bondade e integridade. Aquela decisão de devolver a carteira, tomada em um momento de desespero, havia se transformado em uma onda de mudança que continuava a se expandir, tocando mais e mais vidas a cada dia. Enquanto olhava para sua família, Teodoro, o patriarca sábio, Augusto, o primo redimido, e Cauã, a promessa do futuro, Yara sentiu uma profunda gratidão e um senso renovado de propósito. "O que está pensando, mãe?" perguntou Cauã, notando seu olhar distante. Yara sorriu, abraçando o filho. "Estou pensando que nossa jornada está longe de terminar, meu amor. Na verdade, sinto que estamos apenas começando." E assim, sob o céu estrelado de Araxá Dourada, a família Vasconcelos continuou a planejar e sonhar, não apenas por si mesmos, mas por todas as vidas que ainda tocariam. A história de Yara, uma história de redenção, transformação e o poder duradouro da compaixão, continuaria a inspirar e moldar o futuro, não apenas de uma cidade, mas de uma nação inteira. Enquanto as luzes de Araxá Dourada brilhavam ao longe, Yara sabia que cada uma delas representava uma vida tocada, uma história transformada, e com cada novo dia, novas histórias de esperança e mudança seriam escritas, todas nascidas daquele único ato de honestidade. Em uma manhã que parecia tão distante agora, a noite avançava, mas para Yara, Cauã, Teodoro e Augusto, assim como para toda a Araxá Dourada, isso não era um final. Era apenas o começo de um novo capítulo, em uma história de transformação contínua, uma história que continuaria a ser escrita por muitas gerações vindouras.